Você já percebeu isso? A maioria das revoluções meio que tem um chapéu característico. Do gorro frígio usado durante a Revolução Francesa ao boné militar de Fidel Castro em Cuba, a uxanca soviética ou o chapéu tricórnio da Revolução Americana, sem falar no outro chapéu usado lá nos tempos modernos para outro tipo de revolução. Parece que muitos desses momentos históricos ao longo do tempo, muitos deles levando a uma mudança de regime, têm algum tipo de chapéu ou capacete associado a eles. É como se essas revoluções colocassem a ideologia na cabeça das pessoas, literalmente agora. A resposta óbvia e mais provável aqui é: esses eram chapéus que por acaso eram usados na época, e como a revolução aconteceu, eles passaram a ser associados a ela agora que olhamos para trás. Mas as histórias por trás de cada revolução e de cada chapéu, assim como o impacto que tiveram no futuro, nos apresentam histórias incrivelmente fascinantes. Quero dizer, o gorro frígio usado durante a Revolução Francesa remonta muito na história e ainda hoje faz parte do brasão e da bandeira de muitos países. E esse é só um exemplo, então vamos descobrir mais alguns. Quero passar por 6 ou 7 revoluções ao longo do tempo, entendendo um pouco do contexto delas e depois como o chapéu entra em cena, qual foi o papel dele na Revolução e o impacto que teve dali para frente. Vamos começar com a Revolução Francesa, que, além do gorro frígio, também está meio que associada ao icônico chapéu bicórne de Napoleão, que, como você deve ter notado, está presente no próprio ícone deste canal. A Revolução Francesa aconteceu na França, claro, entre 1789 e 1799. De um lado estavam os revolucionários, trabalhadores urbanos, camponeses, advogados liberais e partes da classe média. Do outro estavam a monarquia, a nobreza e a igreja. A revolução começou com demandas por representação e melhores suprimentos de alimentos, depois rapidamente escalou para a derrubada da monarquia. Muita guilhotina e a transição primeiro para uma república e depois com a ascensão de Napoleão para um império. Assim como a disseminação de ideais e reformas republicanas e legais, tanto na França quanto em toda a Europa, e mais tarde até mesmo no mundo. No início da Revolução, o barrete frígio tornou-se um marcador visual da identidade revolucionária. Ele era usado pelos radicais, especialmente pelos sans-culottes, os sem-calças, que eram essas calças típicas usadas pelas elites mais ricas, e eles apareciam em protestos de rua, festivais e na arte política. O barrete servia para mostrar lealdade à revolução e, de certa forma, rejeição à moda aristocrática. Mas o barrete frígio não se originou na França, ele veio de muito antes na história. Na Roma Antiga, um barrete semelhante era dado aos escravos libertos e seu nome vem diretamente da antiga região da Frígia, na Anatólia Central. Na Turquia, porque a população local normalmente os usava, pensadores do iluminismo o reviveram como símbolo de liberdade, e os revolucionários franceses o adotaram justamente por causa desse simbolismo. Durante a Revolução, tornou-se quase obrigatório em espaços radicais, e figuras da liberdade eram frequentemente retratadas usando-o. E mesmo após a Revolução, o gorro sobreviveu como símbolo. Ele ainda aparece hoje em Marianne, o símbolo nacional da França, e em muitos outros brasões e bandeiras ao redor do mundo. Como os da Nicarágua, Haiti ou El Salvador, ele continua sendo um símbolo de liberdade, revolução e republicanismo. Mais tarde, durante a era napoleônica, o bicórne substituiu o barrete frígio como o principal acessório de cabeça. Acho que Napoleão usava, não como símbolo de liberdade, mas de autoridade e comando militar. O bicórne já existia nos exércitos europeus, mas o uso de Napoleão transformou em um ícone pessoal e político. E isso meio que marcou a mudança da revolução de um levante popular para um poder mais centralizado. Hoje ele é lembrado principalmente por Napoleão. Agora quero avançar alguns séculos no tempo e falar sobre 2 revoluções que usam chapéus parecidos, provavelmente devido à natureza semelhante delas. O boné militar usado tanto na Revolução Comunista Cubana quanto na chinesa, eles parecem um pouco diferentes, mas o princípio é o mesmo. A Revolução Comunista Chinesa aconteceu na China, principalmente entre 1927 e 1949.
O conflito foi entre o Partido Comunista Chinês e o governo nacionalista, com o Japão também invadindo no meio. Foi um período conturbado, mas no final, os comunistas venceram, levando à criação da República Popular da China em 1949. A Revolução Cubana aconteceu em Cuba um pouco depois, de 1953 a 1959. De um lado estavam os guerrilheiros de Fidel Castro e do outro, a ditadura de Batista. A revolução terminou com a vitória comunista e Fidel Castro assumindo o poder e criando seu regime. E em ambas essas revoluções, esse boné militar de campanha ficou fortemente associado à liderança da revolução. Muitos deles têm a estrela vermelha comunista costurada, acrescentando o elemento ideológico ao chapéu. Além disso, Mao Tse-tung e Fidel Castro usaram esses bonés simples e macios durante os combates e, o que é importante, depois de tomarem o poder, transformando-o em um símbolo não apenas da revolução, mas também do regime que se seguiu. O boné tornou-se parte do uniforme revolucionário e um símbolo da luta constante. A origem deles era mais prática do que simbólica, e aqui isso contrasta com os bonés clássicos e depois com os bonés Freegan franceses. Este veio das roupas dos camponeses e dos equipamentos militares de baixa patente, mas sua simplicidade era importante. Ele rejeitava uniformes de elite, medalhas, chapéus cerimoniais. Durante as revoluções, o Capt ajudou a apresentar os líderes como soldados entre o povo, não como governantes distantes. E assim vemos que ele teve um papel muito importante na própria revolução e no regime. Após a vitória, os chapéus continuaram presentes na China, integrando o vestuário político diário na era Mao, principalmente na Revolução Cultural em Cuba. Castro continuou usando por décadas e vemos isso em todos aqueles cartazes. Hoje, o boné ainda representa visualmente a Revolução Comunista, mesmo quando o removemos dos contextos originais. Agora vamos fazer o oposto e voltar no tempo novamente para a Revolução Americana, embora também precisemos falar sobre o chapéu atual usado nos Estados Unidos. Além disso, a Revolução Americana aconteceu nos Estados Unidos. Então, as 13 colônias britânicas entre 1775 e 1783, os revolucionários eram milícias coloniais e líderes políticos buscando a independência da coroa britânica. O chapéu tricórnio ficou associado a eles e à revolução como um todo, principalmente porque era usado por soldados e líderes do exército continental. Ele apareceu em pinturas, panfletos e mais tarde em pinturas e imagens patrióticas. Mas, assim como seu irmão menor, o bicórnio, ou os bonés cubano e chinês, o tricórnio não foi uma invenção revolucionária, era um acessório comum na Europa do século XVIII, e na verdade era usado por ambos os lados nos conflitos. Mas durante a Revolução, ele inadvertidamente ganhou um novo significado. Os colonos mantiveram o chapéu, mas rejeitaram a autoridade britânica, transformando, de forma indireta e talvez inconsciente, esse objeto familiar em um símbolo de sua nova independência. Após a Revolução, o tricórnio rapidamente saiu de moda. Seu impacto foi simbólico, em vez de duradouro na vida cotidiana dos americanos. Hoje, ele sobrevive principalmente como ícone da Revolução Americana, embora apareça também na história de outros países. Um chapéu que, no entanto, é totalmente exclusivo dos Estados Unidos e é um produto direto tanto da Revolução quanto do regime, é este aqui. O boné vermelho com o slogan Make America Great Again. O movimento MAGA surgiu nos Estados Unidos durante a campanha presidencial de 2015 a 2016 de Donald Trump, ressurgindo em 2020 e 2024 e continuando até o presente, à medida que o movimento se transformou em um regime. Ele não começou a ser usado em uma revolução nesse sentido clássico, embora tenha sido usado em tentativas diretas disso. Mas, culturalmente, ele atua sim por um movimento político de massa. E agora que esse movimento resultou no que parece ser cada vez mais uma verdadeira mudança de regime, o chapéu continua existindo como um símbolo tanto do movimento quanto do próprio regime. Serve como marcador de identidade política, não só como item de merchandising de campanha. E falando desse novo regime americano, podemos ir até a Rússia, embora precisemos voltar à época da União Soviética. Para dar um exemplo de um chapéu muito icônico, na verdade havia dois deles. Primeiro o Budyonovka e depois o Ushanka, sendo este último o que mais associamos à Rússia soviética, eu diria. A Revolução Russa começou na Rússia em 1917,
e continuou por meio de uma guerra civil brutal que terminou no início dos anos 20. Os bolcheviques lutaram para acabar com o czarismo e criar um Estado socialista. Quando a luta terminou, o Império Russo havia desaparecido e a União Soviética havia tomado seu lugar. E durante toda a Revolução e o regime, dois chapéus muito específicos foram icônicos nos primeiros anos revolucionários. O acessório de cabeça mais distinto era a budionovka. Era um chapéu macio de feltro com o topo pontudo e protetores de orelha, geralmente com uma estrela vermelha costurada na frente. Apesar de virar símbolo do Exército Vermelho, inicialmente não era revolucionária. Na verdade, o chapéu havia sido projetado antes da Revolução para o exército czarista como parte de um novo uniforme proposto, que foi inspirado em capacetes medievais russos. Muitas nunca foram distribuídas antes do fim da monarquia, então os bolcheviques herdaram e usaram o chapéu, que ganhou novo significado na Guerra Civil. Seu formato unia a revolução ao folclore russo e aos antigos guerreiros, adicionando a estrela vermelha para destacar sua lealdade ao novo regime. Em cartazes e ilustrações, a budionovka se tornou o rosto do próprio momento revolucionário. Mas o chapéu tinha muitas limitações. Não era especialmente quente, não era fácil de produzir em massa e não era ideal para a Guerra Real de Inverno. Com a estabilização do Estado Soviético, a Revolução deu lugar à governança de longo prazo. O chapéu começou a desaparecer do uso real e o papel foi assumido pelo novo, o Ushanka. Diferente do budionovka, o Ushanka tinha raízes profundas na vestimenta camponesa russa. Era mais prático. O nome vem da palavra russa ushi, que significa orelhas, referindo-se às abas de pele que cobrem as orelhas. Antes da Revolução, chapéus parecidos já eram usados no campo para suportar os invernos rigorosos. Na década de 1930, e principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, o regime e o exército soviéticos ampliaram seu uso. Era prático, quente e fácil de padronizar, já que milhões de soldados o usavam, assim como os líderes políticos. A Ushanka substituiu a Buranovka como o principal símbolo visual do poder soviético. Até hoje, de certa forma, ainda a associamos à Rússia. Em contraste com as revoluções chinesa e cubana, onde o chapéu revolucionário se transformou em um símbolo do regime. Aqui, ele mudou e foi substituído por outro chapéu icônico, embora principalmente por razões práticas e não por simbolismo. Agora o vídeo já está ficando bem longo e existe praticamente uma lista interminável de chapéus e revoluções sobre as quais poderíamos falar. Mas eu não quero me estender demais. No entanto, eu quero mencionar mais dois que eu acho muito interessantes e icônicos. Primeiro, o papel do sombrero tradicional e até um pouco estereotipado na Revolução Mexicana. A Revolução Mexicana aconteceu no México entre 1910 e 1920. Ela começou como uma revolta contra a longa ditadura de Porfírio Díaz e se transformou em uma guerra civil complexa, envolvendo camponeses, líderes regionais, reformistas e várias forças rivais. Figuras revolucionárias importantes incluíam Emiliano Zapata e Pancho Villa. O resultado foi a queda do antigo regime e uma nova constituição. E durante tudo isso, o sombrero ficou visualmente associado à revolução, especialmente através de imagens de combatentes camponeses e exércitos rurais. Fotografias de revolucionários quase sempre mostram chapéus de aba larga, frequentemente usados baixos sobre os olhos. A palavra sombrero vem do espanhol sombra, que significa sombra. O chapéu em si também já existia muito antes da Revolução, e era comum entre trabalhadores rurais, vaqueiros e fazendeiros. A aba branca protegia contra o sol e o calor, tornando-o prático em vez de simbólico, pelo menos no início. Mas ele também já marcava uma diferença de classe social e geografia. Era associado à vida rural e aos pobres dentro do México americano. Em contraste com os chapéus de estilo europeu usados pelas elites e durante a Revolução, essa associação se tornou política. Usar um sombrero sinalizava que a revolução vinha do campo e de pessoas ligadas à terra. Líderes como Zapata não o substituíram por chapéus militares formais, reforçando a ideia de que aquilo era uma revolta camponesa e não um exército profissional apenas assumindo o poder após a Revolução. Claro, sabemos que o sombrero ganhou novo papel, tornando-se símbolo nacional do México promovido na arte, cinema e turismo. Embora isso às vezes tenha simplificado seu significado em um estereótipo,
o chapéu continuou ligado a ideias de luta popular, reforma e identidade enraizadas na Revolução. E, em segundo lugar, para encerrar o vídeo, o turbante preto usado durante a Revolução Islâmica no Irã. Um que é particularmente relevante, já que, ao que parece neste momento, outra revolução está em andamento para remover esse mesmo regime. Essa revolução iraniana inicial ocorreu no Irã entre 1978 e 1979. Manifestantes de toda a sociedade se opuseram à monarquia do Shah, que era vista como autoritária e muito alinhada com as potências ocidentais. A revolução resultou na queda do Shah e na criação de uma república islâmica dirigida por clérigos. E um dos símbolos mais icônicos dos clérigos durante a revolução era o turbante preto, usado pelos clérigos xiitas, mais famoso ainda pelo Ayatollah Khomeini, que continua usando até hoje. E o próprio turbante tem uma longa história na tradição xiita e islâmica. No mundo xiita, a cor do turbante importa. Turbantes pretos geralmente são usados por esses clérigos que se acredita serem descendentes do profeta Maomé, enquanto os brancos são usados por outros clérigos. Essa distinção já existia antes da Revolução, mas os turbantes indicavam só autoridade religiosa, não política. Isso mudou durante a Revolução. Clérigos usando turbantes pretos se tornaram líderes centrais em protestos, sermões e liderança, e o turbante lhes dava legitimidade imediata entre os iranianos religiosos. Isso ajudou a enquadrar a revolução como moral e religiosa, em vez de puramente política. Após a revolução, o turbante preto se tornou parte da identidade visual da nova classe dominante e continua sendo um símbolo poderoso no Irã, até hoje. No entanto, à medida que esse mesmo regime começa a aparentemente desmoronar, acho que teremos que esperar para ver se outro chapéu icônico ocupará seu lugar por lá. Como já aconteceu anteriormente no passado, tanto no Irã quanto em tantos outros lugares ao redor do mundo.